Olá, meus amigos, um forte abraço a todos. Estamos na estrada mais uma vez, hoje entre a cidade de Rosário e Santana do Livramento. Percorri nos últimos dias o estado do Rio Grande do Sul todo, de norte a sul, e o que é possível ver é uma tremenda de uma seca que vem prejudicando tanto a agricultura como a pecuária, uma seca que vem castigando as plantações de soja e de milho, uma seca que vem causando falhas na plantação de soja. É muito fácil, é notório observar a falha na lavoura, plantas subdesenvolvidas, tanto para a soja como para o milho. A seca é tremenda. O gado no campo, campo nativo, pasto quase nada. A terra, vocês podem ver no próprio vídeo aqui atrás de mim, que o pasto está seco. E eu vejo um pronunciamento infeliz de uma pessoa que foi jogada de paraquedas no Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, falando em safra recorde 2021-2022. Esse é o problema do Brasil. Entra presidente, sai presidente e nenhum tem a capacidade e a competência de colocar um ministro técnico, um ministro profissional, uma equipe técnica e uma equipe profissional frente ao Ministério da Agricultura. Usa-se o Ministério somente para politicagem suja e barata, troca de favores, e enquanto isso o agronegócio brasileiro paga por esse excesso de politicagem suja e barata junto ao Ministério da Agricultura. Acompanhei uma notícia, uma matéria no Canal Rural sobre a ministra falando de safra recorde. A única preocupação, nós temos um ministério totalmente inerte, incapaz de olhar o agronegócio como precisa ser olhado, um ministério que só sabe falar em safra recorde e plano safra. Hoje nós precisamos de políticas públicas para o agro. Fatores climáticos fogem da nossa alçada, porém nós precisamos levar ao pequeno produtor ou ao produtor rural em si uma segurança frente a essas situações que são possíveis de acontecer e que, na grande maioria das vezes, o pecuarista, o produtor rural, acaba ficando à mercê das suas capacidades, e essas capacidades, na grande maioria das vezes, elas não são suficientes para poder reverter uma situação como essa que o estado do Rio Grande do Sul vive, uma seca tremenda. E o pior, li outra matéria onde a ministra Tereza Cristina fala numa leve seca. Então, produtor rural do Brasil inteiro, não é culpa dela, não tem conhecimento, não tem conteúdo, não é uma ministra técnica, ela é política, não é a culpa dela. Nós temos que cobrar nas eleições de 2022 um projeto, um programa, um plano de ação para o agronegócio. Temos que cobrar dos futuros candidatos à presidência da República um posicionamento. O setor do agronegócio brasileiro precisa de ajuda. Nós estamos negligenciando o setor do agro a partir de uma fala, de uma oratória que não é real, que só se fala soja, milho e carne bovina, mas mesmo assim não se fala dos problemas, da margem de lucro real que nós temos, do custo alto de produção. Nós não falamos sobre isso. Nós somos rasos quando falamos do agro, sempre com as mesmas afirmações, partindo de um princípio de uma safra recorde. Como safra recorde se o estado do Rio Grande do Sul passa por uma seca tremenda? Com certeza vai haver queda de produção. O estado da Bahia está com excesso de chuva, terá problema na produção também. Qual é a mesquinhez de um ministério que só tem olhos para safra recorde ou não? Que safra recorde, assim como faturamento recorde, não quer dizer nada. Nós precisamos do resultado, da margem de lucro, a partir de um faturamento sim, mas de uma margem de lucro aceitável, partindo de um princípio de um custo de produção controlado.
Nós precisamos de políticas para desenvolvimento. Nós precisamos de políticas públicas para o agro, para garantir que essa seca que está aqui atrás, que ela foge do nosso controle, o produtor rural que investiu caro, um custo de produção caríssimo, não somente para a agricultura, como para o próprio pecuarista hoje, ele que investe pesado dentro da porteira, ele tenha subsídios para não sair no prejuízo ou entrar num endividamento maior ainda do que ele possivelmente já está. O endividamento do produtor rural no Brasil é um caos, é um problema que vem, perpetuando de ano após ano. Por quê? Porque nós não nos preocupamos em analisar o cenário completo, assim como fatores climáticos ou mercadológicos, criar um programa, um projeto, uma política pública, para que essas situações não venham a endividar ainda mais o produtor rural. Resolver o problema do endividamento hoje não é difícil, é fácil. Difícil é criar um sistema para que daqui a 2 anos esse produtor rural não esteja endividado novamente. Então são situações como essa que de uma certa forma enojam a gente. Ver pronunciamentos sem nexo, ver afirmativas de um ministro ou de uma ministra da Agricultura que causam arrepios, causam náuseas na gente, porque sabe que essas pessoas que lá estão colocadas não sabem desta realidade que está no campo todo aqui. Não sabem, não têm condições de preparar algo para que este produtor rural tenha condições de sair do buraco quando esse buraco estiver na sua frente. Falar em safra recorde hoje, tendo o país vivendo, estar vivendo situações negativas como essa, mostra que de Brasília ninguém sabe nada. São ministros de gabinete, apenas ministros de gabinete. Não sabem o que acontece no leite, não sabem o que acontece no cacau, não sabem nem o que estão acontecendo na soja, no milho, na carne bovina. São ministros fajutos, são políticas fajutas, marketing político eleitoral fajuto. E entra presidente, sai presidente e nada é resolvido. Então essa questão de falar de safra recorde, estando o Rio Grande do Sul vivendo, estando ele passando por essa seca absurda, não é uma leve seca, minha ministra. Não é uma seca leve, como a senhora falou. E não vai existir safra recorde se o Estado não conseguir se recuperar. E para aqueles que entendem o processo dentro da porteira, que tu prepara a terra, que tu precisa de chuva para o desenvolvimento da planta, para que a gente tenha uma boa produtividade por hectare, ou o gado, o sofrimento que está o gado hoje nesses campos nativos, que é a terra bruta, basta olhar aqui no vídeo, aqui para trás, está na terra. E aí as pessoas vêm falar de uma seca leve, vêm falar de safra recorde, daqui uns dias querem falar de plano safra. Meu Deus, quanta incompetência no Brasil, quanta negligência, quanta falta de conteúdo, de entendimento do que o agronegócio brasileiro está precisando. Então, fica aqui a minha observação que o estado do Rio Grande do Sul, e eu posso dizer que andei de norte a sul, comecei lá em Erechim, terminei em Bagé, seca gravíssima, um estado que vive uma situação gravíssima para o agronegócio. Plantações de soja, de milho, subdesenvolvidas, com falhas dentro da lavoura. Com certeza teremos uma queda para mais de 20% na produção. O gado está sentindo demais. E esse produtor, esse pecuarista, esse produtor rural investiu pesado na produção, um custo de produção altíssimo, e fatores climáticos como esse da seca, que fogem do nosso controle, hoje deveria de ser o assunto mais importante do que querer falar em safra recorde 2021-2022. Façamos um favor, Vamos nos vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a realidade do agro, vamos nos informar mais e pararmos de falar bobagens e asneiras, porque acaba ficando feio para o Brasil e também para o próprio Ministério da Agricultura. Então, produtores rurais do Brasil, haja visto os absurdos que vem acontecendo,
Grandes e grandes problemas jogados nas costas do agronegócio. E a falta de atenção, a falta de entendimento, os absurdos que saem da boca das pessoas que dizem que são os nossos representantes. Nós precisamos mudar. E isso só vai mudar se nós começarmos a cobrar projetos dos futuros candidatos à presidência da República. Nós precisamos cobrar que eles comecem a profissionalizar o Ministério da Agricultura. Nós precisamos de um ministério técnico, não político. Porque o político ele acaba criando favores, porque a pessoa que lá está vai buscar apoio para a sua próxima campanha. E não o apoio necessário que o agronegócio precisa para se desenvolver, para ter bons resultados, poder driblar as divergências, as situações negativas que é possível passar ao longo dos anos. Mas se nós tivermos uma boa estrutura, se nós tivermos um bom trabalho sendo desenvolvido, com certeza fatores climáticos como esse podem sim atrapalhar a produtividade do campo. Mas o produtor rural que vai passar por esse problema, ele sabe que terá condições de reverter essa situação financeiramente falando, se existirem projetos, se existirem políticas públicas que venham a amparar esse produtor rural brasileiro que está cada vez mais jogado às traças, abandonado, vivendo apenas de uma sazonalidade de mercado e de uma safra recorde que, para mim, que faço conta, sei que falar em safra recorde não é falar em margem de lucro recorde. Falar em faturamento recorde não quer falar em margem de lucro recorde. Porque também nós temos um custo de produção recorde. E me espanta ver produtores rurais no Brasil ainda não atentarem para essa situação e ficarem aplaudindo esse ou aquele político. Atenção, deputados federais e senadores do Rio Grande do Sul. Também vamos levantar a bunda do banco. Vamos começar a trabalhar. Trabalhar por esse produtor rural sofrido que nós temos. Altamente competente, porém que trabalha sozinho. Só tem acompanhamento e assistência, né, perto de eleições. Aí surgem das grotas ou do meio daquela terra ali, surgem deputados e senadores querendo resolver os problemas do agronegócio brasileiro. Certo, pessoal? Fica aqui o meu abraço a todos. Desejo a todos um ótimo ano de 2022. Que Deus nos abençoe e que o agronegócio brasileiro respire ares melhores nesse ano que está por começar. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no meu canal do YouTube. Um forte abraço.